Fim do dia. Sabe aqueles dias que parece que são dias que resolveram encrencar com você? Igual esses dias, eu de bicicleta indo lá pro centro e de repente aquela parte do pedal da bicicleta cai, porca sumiu, caiu e como que se pedala a bicicleta daquele jeito? Sabe aqueles dias que você está andando para um lado e para o outro de chinelo e de repente você topa aquele seu dedo ou o dedinho, nossa, que dá até aquele estalo que chega a tirar o fôlego. Chegou a me doer até de pensar. Sabe aquele dia no seu trabalho que você chega no trabalho bem, até bem, parece que tudo que chega para você só chega problema. Por exemplo, saio de um, vem outro, saio de um, vem outro. Sabe aquele dia que parece que as pessoas da sua família dormiram ao avesso, que quando acordam, acordam azedos. Nessas situações que eu te falei agora, o que você costuma fazer? Esse é o normal, não é? Você não vai saber o que eu falei agora, mas vem comigo, que aí você vai saber o que eu falei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde em nome de Jesus. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Então, o que eu quero falar com você é a respeito de murmuração e reclamação. Quando tudo dá certo, eu não vou reclamar e murmurar, mas quando tudo dá errado, ou não falo nem que dá errado, quando tudo não sai do jeito que eu espero que saia, a nossa tendência é uma murmuração e reclamação. Presta atenção, olha só o que a própria palavra de Deus fala sobre murmuração e reclamação. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Olha só o que São Paulo está falando aos filipenses, que nós não devemos murmurar e nem criticar. E ele ainda continua assim, para que nós sejamos inocentes. São Paulo fala que aquele que murmura contra o seu irmão ou murmura contra uma situação acaba sendo culpado de um erro. E eu não devo murmurar para que eu seja ou para que eu brilhe como luzeiro no mundo. Isso quer dizer que aquele que murmura ou reclama, ou tem sempre murmurações ou reclamações, se apaga espiritualmente. É sério isso? Pensa bem, toda vez que a gente murmura e reclama, a gente não raciocina como deveria para resolver aquele problema. Quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, quando acontece algo de errado comigo, o que eu tenho que fazer é solucionar o problema e não criar mais. Todas as vezes que você murmura e reclama, a tua cabeça fica num pensamento a respeito da negatividade daquilo que aconteceu. Mas você não pega essa questão e coloca no ponto para agora vamos solucionar. Se aqui deu errado, ali na frente vai ser solucionado. Presta atenção na outra palavra que a Sagrada Escritura fala sobre murmuração. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 16. Estes são murmuradores descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Gente, isso é sério. A nossa murmuração, a nossa reclamação é um descontentamento. Então, significa que nós estamos indo contra a palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, São Paulo fala: sede sempre alegres. Outra tradução: sede sempre contentes. Em tudo dai glória a Deus. O murmurador e o reclamador é contra a palavra
de Deus. O murmurador e o reclamador é um descontente, desanimado, acaba perdendo a vida em si. Isso é seríssimo. E além do que fala aqui, nessa leitura de Judas, que a nossa boca profere palavras soberbas. Sabe por quê? Porque todo o reclamador e o murmurador, todo aquele que reclama, mesmo sejam coisas bobas, tá? É um egoísta, é um egocêntrico. Porque quer que tudo dê sempre do seu jeito. Tudo dê sempre do seu jeito. Não pode dar nada errado. Se der alguma coisa fora daquilo que você programou, você faz tudo ao seu redor, toda a situação, todo o seu ambiente, quando você murmura, quando você reclama, que fique contaminado pelo demônio. Opa, Bernardo, como assim? É o que eu falo aqui. Eu tenho 2 netas. Já tenho 2 netas. E para uma delas eu falo sempre isso. Toda murmuração é uma conversa íntima com o demônio. Porque toda vez que eu murmuro, eu falo, Deus, o Senhor errou. Eu falo isso para ele. Sabe por quê? Tudo o que me acontece, tudo o que me acontece, se eu sou de Deus, tudo o que eu faço, ou é permissão de Deus, ou é vontade direta de Deus. Sendo assim, tudo é em Deus. Aconteceu alguma coisa errada. Resolve. Pronto. Vida que segue. Glorifica a Deus. Sabe aquela palavra que eu falei lá no começo lá? É isso. Eu não xinguei nenhuma vez. Eu não xingo. Eu não gosto de xingar. Eu não xinguei. Eu simplesmente falei: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus de tudo que me acontece. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Então, eu não tenho que xingar. Algo deu errado? Vida que segue. Glorifica o Senhor e pronto. Para que você vai dar motivo? Sabe, se foi obra do inimigo na sua vida, foi permissão de Deus. Deus sempre tira algo bom de algo que não foi tão bom assim, de algo ruim que pode ter acontecido. Sempre. Seja o que for. Ah, Bernardo, mas aconteceu uma tragédia na minha vida. Como não reclamar? Se Deus é o Senhor da sua vida, Ele é Senhor, Ele sabe o que Ele vai fazer com isso. Eu sei que é difícil, é complicado, é doloroso, mas Deus sempre tira um bem de algo mal, ou de algo ruim, ou de não tão bom assim. Não murmure, não reclame, viva as dificuldades na graça, santifique as tuas decisões e não cada vez mais coloque elas para o inimigo, o demônio. Não, não. Veja mais isso. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis, não murmureis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. A nossa murmuração, o nosso julgamento, as nossas críticas, as nossas reclamações são como se fosse um atestado de culpa para nós, mesmo sendo as coisas erradas que nos dão. Mais uma vez, tudo o que te acontece, sabe, esteja sempre em Deus. Esteja querendo a graça de Deus sempre. Esteja em oração, esteja nos santos sacramentos, esteja na igreja. Viva a vida em Cristo, que tudo, mesmo que não seja tão bom assim, mesmo que seja ruim, tudo o que te acontecerá será graça de Deus. A palavra de Tessalonicenses fala: ficai sempre alegres, orai sem cessar, em tudo. Aqui não tem se, não. Em tudo, dai graças, dai glórias a Deus. Nunca murmure. Olha só que alguns santos falam sobre a murmuração. São Francisco de Sales vai falar assim: sem dúvida, uma pessoa que reclama comete um pecado ao fazer assim. É contra Deus. Santo Agostinho ainda diz: ó, que praga miserável e mortal! Oh, que venenoso! Olha só como é sério. E tanto São Francisco de Sales quanto Santo Agostinho são 2 doutores da Santa Igreja. É muito sério. Não reclame, não murmure,
Ah, bateu o dedinho. Nossa, essa do bateu o dedinho, olha, isso mexe comigo, porque, nossa, como eu já fiz isso. Não, bateu, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Só fala assim. Algo deu errado, glória a Deus. Senhor, com meu santo anjo, com o Espírito Santo, me ajude a solucionar. Alguém da sua casa acordou meio de pá virada? Ame, ame. E não pensa que isso é fácil para mim, não. Não pensa que eu estou falando isso porque isso é fácil para mim, não. Eu estou falando também para mim. Como diz, quantos falam sobre isso? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu preciso ouvir isso. Eu estou falando aquilo que eu preciso ouvir. Eu sou muito impaciente às vezes. Algumas vezes eu sei lidar e algumas vezes não. Às vezes eu não sou de xingar, eu não sou de falar besteira, mas às vezes eu sou de reclamar, eu sou de murmurar. Eu não posso, nem você pode. Nós não podemos, não podemos. Nós temos que amar. Quanto mais amor eu derramo nessa pessoa que não está muito bem, quanto mais eu sou o bem do dia para essa pessoa que não está bem, mais ela ficará bem. Ela se voltará para o bem. É assim, ser o bem do dia, para que a pessoa também seja um bem do dia para mim. É assim que tem que ser. Aconteceu um problema no seu trabalho, aconteceu uma dificuldade, para. A primeira coisa que você faz, para. Senhor, com tua sabedoria e inteligência, na ação do teu Espírito Santo, dá-me a solução. Nunca reclame e murmure, porque às vezes aquele problema vai te dar uma solução tão fantástica que a solução vai ser algo para o seu trabalho, para a sua vida e que vai impulsionar talvez o seu trabalho, a sua carreira. Não seja contra Deus, não seja contra a palavra de Deus. Cada vez mais, queira Deus, deseje Deus. Aconteceu algum problema? Glória a Deus. E glória a Deus. Tudo perece, mas Deus permanece. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Bem do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.